Bom, vamos lá, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é semelhança de triângulos. Eu vou pedir a minha ajudante ali os triângulos que eu tinha feito para a gente dar uma olhadinha, certo? Então, o que são na verdade triângulos semelhantes? O que são coisas semelhantes? A gente já viu em aulas anteriores o que é congruência. E congruências são duas figuras exatamente iguais. Em matemática você não diz que duas figuras são iguais, você diz que elas são congruentes. E semelhantes, o que é na verdade semelhança? Então, vamos tentar entender um pouco. Se você observar esses dois triângulos, não parecem muito não, né? Eu não posso dizer que esses dois triângulos, mesmo que eu não saiba nada de semelhança, mas é difícil eu dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Esse tem esse formato, esse tem esse aqui, né? Não se parecem tanto. Se eu pegar esse triângulo e esse, eu acho que fica na mesma ideia. Não são muito parecidos, não. Se eu pegar esse daqui, por exemplo, esses dois aqui, apesar deles não terem o mesmo tamanho, né? Você já percebe uma certa semelhança neles. Você olha que eles têm o mesmo formato, só tem tamanhos diferentes. E aí tem um negócio curioso. Se eu fizer isso daqui, ó, colocar em um dos ângulos e ele ficar exatamente em cima, o cantinho perfeitinho, você consegue saber que eles são semelhantes. Se eu fizer, ó, eu posso botar em qualquer um dos ângulos, olha. Vai ficar em cima. Se eu pegar o ângulo correspondente nesse outro, também vai ficar sobre o triângulo corretamente se eles forem semelhantes. Ok? Então vamos lá. Esse triângulo, esses dois triângulos aqui, deixa eu tentar guardar os demais. Esses dois triângulos aqui, se você observar, ó, tem o mesmo formato, né? Você observando aqui, fazendo aquela ideia que eu tinha falado, colocando aqui ele fica exatamente em cima, certo? Se eu fizer com os demais ângulos, a ideia é que fique também. Então esses dois triângulos aqui são semelhantes, né? E esse daqui com esse, ó, se você observar esses dois triângulos, posso mudar ele de posição, mas eles têm formatos muito parecidos. Vamos ver se eles são semelhantes, né? Como é que eu faço? Aqui essa posição está correta, esse lado seria o correspondente a esse. Pelo desenho, não, né? O lado menor seria esse, é correspondente a esse. Então, para ver se eles são correspondentes, tenho que fazer isso aqui. Acho que aquele primeiro triângulo que a gente viu não estava correto não. Vocês devem ter visto aí na imagem que não estava certo, né? Se eu fizer isso aqui, ó, trocar para o lado, você vai perceber que, ó, fica como se fosse parte do outro. Eu posso fazer a mesma ideia aqui em cima. Então, e triângulos que têm mesmos ângulos, tá vendo? Mesmos ângulos e lados proporcionais são semelhantes. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui no quadro. Então eu estou dizendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Quando acontece isso, os ângulos correspondentes, ou seja, aquele ângulo que se eu virasse o triângulo, colocasse lá sobre ele, ia ficar correspondendo a ele. Então o ângulo A corresponde ao ângulo E, eles são congruentes, ou seja, medem e têm a mesma medida. O ângulo B, nesse caso aqui, corresponde ao ângulo D, o ângulo C corresponde ao ângulo F. Então esses ângulos têm a mesma medida. E aí tem um detalhe interessante com relação aos lados. Os lados não é necessário que tenham medidas iguais, mas eles são proporcionais. E aí, se você pegar os lados correspondentes, que nesse caso aqui, o lado A corresponde ao lado E, então esse lado dividido por esse vai ser igual ao lado C dividido pelo lado F, que é igual ao lado B dividido por esse lado D. E aí tanto faz eu dizer A dividido por E é igual a C dividido por F é igual a B dividido por D, como eu inverter. Eu usei primeiro o menor para o maior, mas eu posso fazer do maior para o menor. Então,
De E para A, de F para C ou de D para B, certo? Quando eu fizer isso, vai dar um número sempre igual, que a gente chama de razão de semelhança. Então, todos eles, para que eles sejam semelhantes, a divisão desses lados aqui vão ser iguais, que é chamado de razão de semelhança, certo? A gente vai entender um pouquinho como é que faz isso. Por exemplo, eu estou dizendo que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Então, quanto mede x e y, certo? Então, para eu saber, utilizando essa ideia aqui, eu posso fazer esse lado tá para 6, vai dar uma fração, então eu posso fazer esse para esse. Então, eu posso dizer que 6 tá para 3. Do mesmo jeito, aí, se eu comecei desse maior para o menor, vou começar do maior para o menor. Do jeito que y está para 5. E desse jeito aqui eu vou calcular quanto mede y. Aí é só você fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Y vezes 3 dá 3y, que vai ser igual a 6 vezes 5, que dá 30. Então y é igual a 30 dividido por 3, y é igual a 10. Então esse lado aqui mede 10. Agora eu pego o outro lado e faço a mesma ideia. 6 está para 3. A mesma ideia que x está para 4. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Eu vou ter que x vezes 3 é 3x, que vai ser igual a 6 vezes 4, que dá 24. Então x vai ser igual a 24 dividido por 3, que é igual a 8. Então, quer dizer que esse lado aqui mede 8. E quem é a razão de semelhança? Utilizando isso aqui. E aí eu posso fazer do maior para o menor, que vai ser, nesse caso aqui, um número inteiro, ou do menor para o maior. Então, eu quero saber quem é a razão de semelhança desse para esse daqui. Nesse caso aqui, vai ser, eu pego o lado correspondente e divido pelo lado correspondente desse. Então, 10 tá para 5, tem que ser igual a 6 tá para 3, que tem que ser igual a 8 tá para 4. Então, todos esses valores, 10 dividido por 5 dá 2, 6 dividido por 3 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, e eu encontrei a razão de semelhança desse triângulo para esse. Então, eu estou vendo se eu vou ter que aumentar quanto, multiplicar por quanto o lado desse para encontrar esse aqui. Então, se eu multiplicar esse lado aqui, esse triângulo aqui por 2, cada lado dele por 2, eu vou encontrar esse triângulo aqui, certo? Então, vamos adiantando. A gente, espero já ter entendido o que é semelhança. E aí agora existem os casos de semelhanças de triângulo, que são 3. Certo? Os 3 casos de semelhança de triângulo são ângulo e ângulo, lado, 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 e lado, ângulo, lado. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver 2 triângulos, vamos dizer, então esse triângulo aqui, que eu tenho um ângulo reto. Que aí eu espero que vocês lembrem que um ângulo reto mede 90 graus. E esse triângulo aqui, cujo lado, esse ângulo mede 37 graus. Aí eu tenho esse triângulo aqui, que não sei a medida dos lados, sei que esse ângulo é um ângulo reto e que esse daqui mede 37 graus. Eu consigo ter certeza que esses 2 triângulos são congruentes? Sim, por esse caso aqui. Ó. Esse ângulo mede 90, é correspondente a esse de 90, e esse mede 37. Então, ele tem 2 ângulos congruentes. Lógico que o terceiro ângulo obrigatoriamente vai ser congruente também, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu já tenho 90 mais 37, eu tenho um ângulo aqui que mede 90, esse que mede 37. Então, 90 mais 37 dá 127. Para completar 180, se você fizer uma subtração aqui, eu acho que vai ser 53 graus. Então, esses 2 ângulos aqui vão ser 53 graus. Então, o primeiro caso
de semelhança de triângulo é ângulo, ângulo. Eu tenho dois ângulos correspondentes, o terceiro vai ser também. O outro caso, lado, lado, lado. E aí esse lado aqui ele não tem que ser com medidas iguais, ele tem que ser... Vamos lá. Deixa eu desenhar um aqui para a gente entender melhor. Então, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Aí eu tenho outro triângulo aqui, cujos lados, vou desenhar um pouco melhor. A ideia é que eles sejam semelhantes, eles precisam ter lados proporcionais. Ou seja, esse lado aqui, por exemplo, mede 10, esse lado aqui mede 6 e esse lado aqui mede 8 centímetros. Então, independente de eu saber quem é algum dos ângulos dele, mas se ele tem 3 lados proporcionais, ou seja, a razão de semelhança aqui entre os lados correspondentes, se eu dividir 6 por 3 vai dar 2, se eu dividir 10 por 5 vai dar 2, se eu dividir 8 por 4 vai dar 2, então ele tem os 2, né? Ele tem os 3 lados proporcionais. Então, o segundo caso de semelhança entre triângulos. Primeiro, ângulo, ângulo. Segundo, lado, lado, lado. 3 lados proporcionais. E o quarto caso, deixa eu ver se eu consigo um certo espaço aqui. Então, vamos pensar que eu tenho um triângulo nesse formato. Esse ângulo aqui, vamos dizer que meça 50 graus. Esse lado aqui meça 8 centímetros. Esse aqui meça 8 centímetros, que aparentemente são iguais, né? Então, eu tenho um outro triângulo aqui, um pouquinho menor, que esse lado aqui mede, esse ângulo mede 50 graus, esse lado mede 4, esse lado mede 4, certo? Então, eu tenho dois ângulos, eu tenho um ângulo em cada triângulo que são congruentes e tenho dois lados proporcionais. Se você pegar esse lado e dividir por 4 vai dar uma razão 2, esse também vai dar uma razão 2. Então esse aqui é o terceiro caso de congruência entre triângulos, certo? Lado, ângulo, lado, que é essa situação aqui. Aí vamos lá adiantar um pouco. Além disso, eu acho que é interessante a gente entender um negócio chamado teorema. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. Certo? O que é que diz esse teorema fundamental da semelhança de triângulos? Basicamente aqui que eu estava mostrando a vocês no início. Se eu tenho dois triângulos, ou se eu tenho um triângulo, se eu traçar uma reta paralela a um dos lados, eu formo um outro triângulo semelhante. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho um triângulo nesse estilo aqui. Então, se eu traçar uma reta paralela a um desses lados, por exemplo, eu vou traçar uma reta paralela a esse lado, em qualquer lugar. Então, eu tinha um triângulo aqui ABC. Então, eu tenho um triângulo ABC. Ele vai ser semelhante ao triângulo DECDE. ABCDEC. Então, esse triângulo grande é semelhante a esse triângulo menor. Vou até desenhar ele aqui separado. Isso quer dizer que eu traçando uma reta paralela em qualquer lugar
E aí eu tracei essa daqui, mas vamos lá, eu podia traçar paralela a essa daqui. Podia. Então, esse triângulo, se a reta tiver saído correta, esse triângulo aqui menor é semelhante a esse triângulo todo. Aí eu podia traçar uma reta paralela a essa? Podia também. Eu posso traçar uma reta paralela a qualquer um dos lados que eu vou formar um triângulo semelhante. E aí, para isso, eu quero resolver pelo menos um ou dois exemplos mostrando isso. Então vamos lá. Eu tenho um triângulo aqui. Tentar apressar um pouco, né? Que aqui mede x, aqui mede 6, aqui mede y, aqui mede 25, essa parte aqui mede 20 e essa parte aqui mede 8. Diz que aqui eu tenho A aqui nesse ponto, F, B e G. Calcule x e y na figura abaixo, sabendo que AB é paralela a FG. Então, AB é paralela a FG. Então, sabendo disso, eu podia até desenhar aqui fora esse triângulo menor que se formou em cima, né? Então, esse triângulo aqui, ó, esse é AB, seria esse daqui, que é semelhante ao triângulo todo. Então, esse lado mede x, esse lado aqui mede 20 e esse lado aqui mede 25, certo? Aí eu vou pensar com relação ao triângulo todo. Então, por exemplo, 20 aqui, ó, esse lado está para esse lado todo, tá vendo? Quanto mede esse lado aqui todo? Então, 20 está para 20 mais 8, que é 28. Do mesmo jeito que esse lado, 25, está para y. Então, agora aqui eu calculo o valor de y. Então, vamos lá. Produto dos meios igual a produto dos extremos. 20 vezes y é 20y, que é igual a 25 vezes 28. E aí eu vou pedir a ajuda da calculadora, né? Que demora muito menos tempo. 25 vezes 28 é 700. Então, y vai ser igual a 700 dividido por 20. Posso simplificar por 10, tirando um zero de cada um. 70 dividido por 2 é igual a 35. Então, isso quer dizer que esse lado aqui mede 35. O que é que falta eu descobrir? O valor de x. Mas eu posso usar aquela mesma ideia que eu utilizei ali. 20 está para esse lado todo, que é 20 desse lado. 20 desse lado está para esse lado todo, que é 28. Então, 20 sobre 28, usar a mesma ideia, está para x sobre esse lado todo aqui, que aí é x mais 6. Um lado é x e o outro x mais 6. Né? Porque se eu pegar essa parte aqui do triângulo de cima, essa daqui que eu botei 20, tá para esse lado todo. Então, eu vou colocar x, que é essa parte aqui, tá para essa parte toda, que é x mais 6. Então, eu vou fazer na mesma ideia. Produto dos meios igual a produto dos extremos. 28 vezes x é 28x, que vai ser igual a 20 vezes x, que é 20x, mais 20 vezes 6, 2 vezes 6 é 12, vai dar 120. Então, eu vou ter 28x, resolvendo essa equação, menos 20x vai ser igual a 120. 28x menos 20x, sobrou 8x, que é igual a 120. Então, vou ver se cabe aqui em cima. X vai ser igual a 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 é igual a 15. Isso quer dizer que esse valor de x aqui, a medida desse lado aqui, é 15. Ok? Vamos ver se ainda dá tempo de resolver algum outro exemplo, se o vídeo não estiver
muito grande. Vou botar um exemplo pequenininho, mas muito parecido com essa ideia aqui também. Então vamos lá. Usando sempre a ideia do teorema fundamental. Então eu tenho um triângulo nesse formato não, um pouquinho mais bem feito que esse. Tem uma reta paralela a esse lado aqui, certo? Aqui eu tenho esse espaço aqui mede 22, esse daqui mede 8, aqui mede 18, aqui mede 14, aqui mede 25 e aqui mede 10. E eu vou procurar o que na verdade? Na figura abaixo, o triângulo, deixa eu botar aqui quem são os valores, né? O triângulo SFM e aqui RB. Na figura abaixo, o triângulo BMF, esse triângulo aqui, e RMS são semelhantes ou não. Esses dois aqui, está perguntando se esses dois triângulos são semelhantes ou não. E aí como é que eu posso fazer isso? Saber se esses dois ângulos são iguais, se essa reta é paralela a essa que não tem na questão. Então o que é que eu tenho que pensar? Olha, que eu vou tentar fazer aqui fora o lado menor, o triângulo menor. Esse daqui mede 22, né? É o triângulo MFB. Esse aqui mede 25 e esse daqui mede 14, certo? Então, tirei ele daqui e vou pensar esse daqui sem isso. Então, esse lado todo aqui mede 30, esse lado mede 18 e esse daqui mede 35. Então, o que é que eu tenho que fazer? 25 sobre 35 tem que ser igual a 14 sobre 18, que tem que ser igual a 22 sobre 30. E aí, para a gente não ter tanto trabalho, vou pedir para fazer na calculadora, apesar que eu podia simplificar, né? Mas vamos lá, se eu simplificar aqui por 5, vai ficar 5 sobre 7. Se eu simplificar aqui, vai ficar por 7, por exemplo, não dá. Vamos lá. Esse aqui ia ficar 5 sobre 7. Esse aqui dá para simplificar por 2, que ia ficar 7 sobre 9. E esse aqui dá para simplificar por 2, que ia dar 11 sobre 15. E aí eu vou só para ter certeza. 5 dividido por 7. 0,71. 7 dividido por 9. 0,77 e 11 dividido por 15, 0,73. São semelhantes? Não. Esses dois triângulos só seriam semelhantes se a razão de semelhança aqui fosse o mesmo número. Então isso quer dizer que essa reta que traçou aqui era uma reta que não era paralela a essa. Se ela fosse paralela a essa, esses valores aqui tinham dados iguais. Ok? E até a próxima aula.